pai sempre me falou que eu ia ser ou jogador de futebol ou pagodeiro. Ele quase acertou. Minha vida antes da cozinha era de jogar futebol. Eu não sou daquela história que ficava em cima do banco vendo a avó fazer o doce ou vendo a mãe fazer o almoço do domingo. Aí viajei o Brasil jogando futebol, cheguei a me profissionalizar, joguei na América do Rio, joguei no São José de Porto Alegre e nos times aqui de Brasília, joguei no Gama, Brasiliense, joguei em todos aqui. Aí meu pai faleceu, acabou que eu desencantei um pouco de tudo e aí eu estava naquela indecisão de o que eu vou fazer da vida, né? Minha família inteira de advogados, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai administrava o escritório e eu não queria de jeito nenhum. Minha história começou assim, eu cozinho bem, mas eu sei contar história, meu forte é contar história. E entrei na cozinha por um acaso, assim. Minha irmã me ligou um dia e falou: o IESB está montando uma super estrutura de gastronomia numa parceria com o Instituto da Argentina. Vem aqui dar uma olhada. E aí eu fui, não sabia se era o que eu queria. Minha mãe não queria que eu fosse do comércio, né? Ela foi do comércio e tinha um trauma aí. Ela falou assim: você vai fazer direito. Eu falei: tá bom. Só que na verdade eu não fiz direito. Eu menti para ela durante um tempo e depois de um mês e pouco, eu entrei numa cozinha de um restaurante aqui em Brasília e aí foi onde eu me apaixonei e tive a certeza que era o que eu queria para minha vida. E aí quando eu fui contratado nesse restaurante, eu tive que falar para minha mãe, né? Que eu nunca tinha entrado numa sala de direito, enfim. Foi meio difícil para ela, assim, né? Só que eu não fui. E aí comecei a estagiar, fui contratado. E foi muito difícil no início, tem uma história boa, assim, que eu cheguei no primeiro dia de contratado e esse restaurante estava fazendo um festival e o prato era um escondidinho de carne seca. Aí eu entrei na cozinha, assim, tinha umas 6 panelas de 30 litros, assim, aquelas panelas grandes, entupida de carne seca. Aí o chefe fala assim: bem-vindo, pode desfiar. Aí eu: tudo? Ele: posso... Não, é você mesmo, pode desfiar. Enfim, meu carro ficou cheirando carne seca, minha casa carne seca, era carne seca para tudo que é lado. E aí eu fui vivendo isso, assim, né? Entendendo que não seria fácil, mas cada vez mais eu gostava daquilo, assim, de pegar o produto in natura e transformar ele em alguma coisa saborosa, com crocância, com textura. Isso foi me fascinando, assim, isso foi me encantando. Comecei a entender que eu queria rodar cozinhas pelo mundo, assim. Eu trabalhei em restaurantes renomados aqui em Brasília. Quando eu me formei, eu decidi ir para a Europa. E aí fui para a Espanha, passei 8 meses na Espanha, depois passei mais 4 meses na Itália. Trabalhei em grandes restaurantes, assim, dos 4 restaurantes que eu trabalhei, 3 estrelados com nível máximo de estrela. Entendi que não era o que eu queria como cozinha, mas agregou demais na minha postura. É uma rotina muito dura, assim. Então a gente morava embaixo do restaurante, isso em San Sebastián, na Espanha.
no Martim Beraçategui, que é um restaurante 3 estrelas. A gente morava embaixo, assim, num quarto super pequeno, um monte de gente do mundo inteiro. Trabalhava de 8 da manhã até às 5, voltava às 7h30 e ia até 10, 10h30. O Michelin, assim, o guia, é super bacana, mas assim, eu falo que não é uma pressão que não me motiva. Tava naquelas máquinas de cortar frios, né? E cortei o dedo. Cortei bem o dedo. E aí eu fui pedir curativo, né, pro chefe. Ele para a cozinha de novo e começa a falar palavras carinhosas que eu não vou falar aqui. E me xingou até a última geração. Porque você veio pra cá pra dar trabalho. Resumo, eu estanquei o sangue dentro de uma borra de café. Eles não me deram band-aid, não me deram nada. E eu fui percebendo que eu não queria isso pra minha vida, assim. Eu não queria ser desse jeito, como chefe. Aprendi muita coisa, muita técnica, mas eu não queria ter essa postura. E aí, depois disso, eu voltei para chefiar um restaurante aqui em Brasília que eu fui estagiário. Então, assim, voltei, isso eu tinha 21 anos, comecei a chefiar uma cozinha de gente que tinha 20 anos de cozinha. Então, foi um super desafio, assim, foi muito mais psicológico do que técnico, né? Imagina um cozinheiro de 20 anos de cozinha escutar um menino de 21 anos falar que ele tem que fazer assim, não tem que fazer assado. E aí eu entendi que eu precisava conquistar de outro jeito. Eu precisava conquistar o coração para depois mostrar a técnica. Ei, Romáriozão, hein? Toda vez que eu ficava Romário lá na cozinha do lago, aí chego lá um dia, só escuta ele falando assim: lá vem ele atrapalhar aqui, lá vem ele atrapalhar. Aí eu falei, como é que é, Romário? Ele, não, chefe, que é isso? Pelo amor de Deus, é bom demais trabalhar com o senhor. Quando eu vi que as pessoas estavam me seguindo, né, que eu via que o rosto do cliente era... Eu já conhecia o cliente, eu sabia que ele estava ali porque ele queria comer um prato que eu fiz, eu decidi que era a hora de voar, né? E aí a gente decidiu montar o Bloco C, eu e meus irmãos, assim. A gente tem uma máxima, que se um dia a gente for brigar, a gente vende o restaurante e sai irmão. A gente deixa de ser sócio, mas nunca ser irmão. A gente abriu o Bloco C em 2015, as pessoas falavam, e teve um sucesso muito veloz o Bloco C, as pessoas falavam que era um sucesso precoce, que o Bloco C era um fenômeno. E graças a Deus isso se confirmou, mas precoce não. O Bloco C é um sonho construído a 6 mãos, muito tempo antes da sua inauguração. Talvez muito tempo antes do Marcelo saber do Bloco C. Quando ele escolhe a gastronomia e resolve estudar a gastronomia na faculdade, eu e a Carol nos reunimos. Então a ideia talvez seja a gente constituir daqui a um tempo uma empresa, um restaurante. Quando sentimos que ele estava pronto, como eu sempre digo, quando ele criou a casca, nós resolvemos apostar. Daí surge o Bloco C. O Bloco C veio em uma homenagem a Brasília, arquitetonicamente, porque a gente viu que em Brasília não tinha um restaurante que homenageasse a arquitetura, que é uma coisa muito forte. E quando eu me peguei pensando na comida, eu falei assim, Brasília, no meu ponto de vista, não tem uma comida característica e eu acho que não precisa ter uma característica de comida. Pelo contrário, eu acho que a graça de tudo isso que a gente vive em Brasília, numa cidade de 60 anos, super recente, é a mistura que a gente tem, né? Então, assim, eu faço o meu tipo de comida, é uma comida brasiliense? Não, não é uma comida brasiliense, mas não é a intenção. Eu acho que a graça é a gente misturar dos ingredientes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e as culturas que a gente tem dentro das cozinhas.
Então a gente tem um peruano trabalhando na confeitaria, eu tenho um chefe do Piauí, tenho uma brigada grande do Nordeste, que é incrível, que me ensina assim assustadoramente. Meu prato mais característico, o ingrediente principal é a rapadura. Não tem nada de Brasília, né? Surgiu porque um cliente me pediu um prato agridoce, eu cheguei na cozinha, os meninos estavam tomando café, comendo rapadura, eu botei rapadura em cima de um risoto. Mas não é um prato de Brasília. E eu olhei para a rapadura e falei, é doce, né? É bem doce. E aí pensei no risoto de grana, que é bem salgado. Falei, eu vou tentar chegar num equilíbrio. Fiz um filé, que era um filé que ele queria comer, coloquei um molho rôti da própria carne, e aí surgiu o filé com risoto de grana padano e rapadura. E quando eu comi, eu fiquei impressionado que a rapadura, ela trazia para o prato o dulçor, no ponto certo por causa do queijo, e uma crocância que eu não esperava. A rapadura chega no prato quente, o risoto quente, ela em cima, e ela chega na mesa crocante. E eu sempre tive um amor pela crocância, assim. Eu acho que a crocância é uma das texturas uma das experiências mais incríveis, assim, né? Você tem aquela sensação de frescor, de coisa que foi feita na hora. Ah, minha primeira vez aqui, rapadura. Não sei o que eu quero comer, rapadura. Então ele é o único prato que está desde o primeiro cardápio do Bloco C, que eu mudo todo ano. É o prato que mais sai de todas as operações. E o rapadura me mostrou que eu tinha uma habilidade de misturar o doce com sal. E aí hoje a minha maior característica é conseguir misturar o doce com sal num ponto de equilíbrio de que até quem não gosta de comer doce com sal aceita essa mistura que a gente faz. Dos 10, 12 pratos que a gente tem no Bloco C, deve ter uns 8 que tem um toque de doce, de mel, de alguma coisa para dar essa quebrada e manter essa minha tradição, vamos dizer assim, de doce com sal. Eu estava em lua de mel com a Marcela, na África do Sul. Minha irmã me liga e fala assim, a gente vai montar um restaurante no Lago Sul. Eu falei, Carol, tô afim, tô meio cansado, quero ter filho logo, vamos dar uma segurada e tal. Ela, não, vamos, por favor. Eu falei, onde é que é? Na Quai 5, do lado da Carla Amorim. E eu falei, mas lá é um pouco grande, né? Ela, lá é bem grande. Eu falei, pois é, deixa eu voltar. Não, lá vamos e tal. Eu falei, bom, vamos embora então. Eu sou meio fácil também para essas coisas, sabe? E aí veio alguns desafios, assim. O lago ia nascer com uma carga muito grande do Bloco C, com uma responsabilidade de manter o padrão. E a minha ideia é que eu não podia ser meu concorrente. Eu tinha que virar mais uma opção. Eu tinha que entregar a qualidade do Marcelo sem que as pessoas lembrassem do Bloco C. Então esse foi o grande desafio. E aí nasceu a história do Lago de uma coisa de restaurante mais despojado, de uma coquetelaria muito trabalhada, muito bem cuidada. A ideia aqui foi trazer um público mais voltado para o gin. A gente quis ampliar isso, quis trazer uma carta maior. A gente, hoje, em média, temos mais de 40 rótulos de gin. E temos bastante releituras de drinks, né? Tipo, releituras de Boulevardier, releituras de Negronis e Moscomule. Nosso Moscomule da casa, que é um Moscomule até voltado com gin mesmo. O Boulevardier, ele é uma releitura, né? Que a gente adaptou para cá, para o Lago. Ele vai o whisky ou bourbon, que a gente usa, vai vermute, tinto. Vai também o Campari. Aí a gente usa aqui um pouquinho de xarope de rosa para dar uma adocicada a mais, angostura e angostura de laranja.
única regra que tem é o que tem no bloco C não sai no lago e o que tem no lago não sai no bloco C. Todo ano eu tento eleger algum ingrediente para dar uma aprofundada, assim, para dar uma estudada. Comecei a estudar sobre o milho e o meu desafio era como que eu ia fazer um milho agridoce. Tem um milho 1.0, um milho 2.0, um milho 3.0, mais ou menos a mesma base, e aí eu vou misturando ingredientes. Então o primeiro foi com páprica picante e mel de tomilho. O segundo foi grelhado na brasa com presunto de Parma, caramelo, alguma coisa assim. Então sempre tem alguma pegada doce no milho. O lago ele tem a possibilidade do bairro, muita embaixada, muito escritório de advocacia grande. Então eu tenho sempre trufa, eu tenho caviar, eu tenho uma altíssima gastronomia, mas eu adoro quando vem alguém de bermuda e chinelo. Vou mandar na sequência um confit de pato, um bacalhau, um risoto de cogumelo sem lactose e um salmão, ok? Hoje o prato mais vendido do lago é um bacalhau com nata de blue cheese e galete de pera, que é uma pera cozida num caramelo de tomilho, enfim. É bem doce, é um prato que mescla bem. Eu fiz ele para bater com rapadura, sabe? Ele é meio que o rapadura do lago. E aí eu consegui isso em alguns pratos, sem que as pessoas lembrassem do bloco C. A escolha da louça influenciou muito isso, que aqui é uma louça muito mais trabalhada, mais rústica, mais colorida. E aí eu tive um grande desafio que foram as sobremesas. E para mim sobremesa tem que ser doce. E aí eu pensei em fazer uma rabanada, porque eu me perguntava por que as pessoas não comiam rabanada o ano inteiro, porque aquilo é muito bom e só comia no Natal. E aí eu comecei a testar a rabanada e surgiu a rabanada de brigadeiro de leite ninho, e que é um sucesso, que é a sobremesa que mais sai, a sobremesa que está desde o início, é do cardápio do lago. Então, a minha relação com o cardápio é mais ou menos essa. Eu quero que as pessoas tenham dificuldade em escolher pela vontade de comer várias coisas. Então, não quero que seja uma coisa complexa e difícil de que as pessoas tenham medo de comer, não. Então, a pessoa olha o cardápio e fala assim, nossa, eu não sei o que eu como. Aí eu acertei. A pandemia veio e aí quem mais sofreu foi o buffet, né? Eu estava um dia, né, quando a gente descobriu que tudo que ia fechar, aquela coisa toda, eu fui no buffet e vi aquela cozinha parada, assim, sem nada para fazer. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. A gente tem até hoje 140, 150 funcionários. E sempre o que me moveu foi gerar emprego, assim, que as pessoas tenham oportunidade na vida. A parte racional, a gente deixou um pouco de lado e a gente falou assim, vamos manter todo mundo. E aí eles me olharam e falaram assim, você vai ter que fazer alguma coisa. As pessoas estão em casa, eu preciso chegar na casa delas. Montamos um delivery em 48 horas, a gente não tinha essa operação. Eu reuni com meus chefes e falei, vamos fazer delivery, vamos testar umas embalagens, vamos ficar sem dormir um dia aí, porque a gente precisa manter todo mundo, o emprego de todo mundo e o nosso. Eles, na hora, começaram a testar. Eu liguei pro meu chefe do buffet e falei assim, vamos montar uma linha de congelado.
tive a oportunidade de morar em outras cidades do mundo, acho que eu não trocaria Brasília por nada, assim. Então, meus grandes amigos são daqui, enfim, minha filha nasceu aqui. E meu pai sempre, a gente pedia pizza e pedia para os porteiros, eu gostava de comer com os porteiros, eu sempre tive essa relação muito próxima com todo mundo, assim. Então, eu sempre morei na 316 Sul. Casei, saí, quando minha esposa engravidou, voltei, consegui voltar para 316 e moro lá até hoje. Então, assim, o porteiro do meu prédio, hoje, ele me viu nascer, de fato, né? Porque ele era porteiro do prédio da minha mãe. É quase como uma cidade interior, né? Então, assim, a banca foi onde eu morei a vida inteira, na banca da 316. Hoje minha filha vai tomar picolé. Meus amigos, a maioria eu fiz na quadra. E são meus amigos até hoje, meus amigos de 30 anos, Então tem uma relação muito grande e às vezes eu tô meio doido assim, estressado, vou para debaixo do bloco, fico lá olhando, desligo o celular e fico um pouquinho lá e é uma outra válvula de escape que eu tenho, a quadra, assim, viver a quadra. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Mas assim, a Dom Bosco é um lugar que eu vou semanalmente. Enfim, um lugar que foi a minha infância. A gente ia a pé da 16 até a 8 ali, então eu vou demais. Já incluí isso na alimentação da minha filha, inclusive. Caju pra você, caju pro papai. Quer? Tá bom, filha. Sai do fogo. O Marcelo é uma mente inquieta, eu acho. Ele não para. Ele e a minha cunhada, eles são assim, é uma coisa muito doida. Eles não param. Um segundo, assim, o Marcelo não consegue. Ele tá o tempo todo criando, fazendo alguma coisa. O processo de criatividade dele é muito diferente do meu. O meu é muito mais burocrático e segmentado. O dele surge e acontece. Eu conto uma história. A gente abriu o restaurante no final de fevereiro, para um jantar. O Marcelo me entregou o cardápio com o restaurante aberto. Ele falou assim, imprime pra mim. Eu tive que formatar, foi um caos, mas aconteceu. E aí a gente descobriu o cardápio do Bloco C, o primeiro cardápio do Bloco C, nesse dia, porque ele não nos contava. E aí surge estrogonofe, picadinho, milho cozido, já teve fígado. E a gente não conseguia compreender como pratos mais comuns, mais tradicionais, se encaixariam nesse segmento do Bloco C, né? Às vezes as pessoas falam, mas Brasília precisa ter uma identidade gastronômica. E eu acho que a identidade é não ter identidade. O Marcelo tem um conceito de comfort food, como ele fala, que é muito importante, muito, muito interessante, que é trazer um ambiente de casa para os restaurantes. Hoje em dia todo mundo come muito fora e todo mundo é carente de comer em casa, da comida de casa. E o Marcelo traz isso. O Marcelo tem uma frase: você no Bloco C vai comer o segundo melhor estrogonofe da sua vida. Porque o melhor estrogonofe da sua vida ou é sua mãe, ou a sua avó, ou alguém da sua família que faz. Eu tô sempre criando, assim. A cabeça não para. Uma vez eu escutei de um chefe espanhol que falou que um cozinheiro tem que criar até quando para num semáforo. Isso me marcou muito, assim. Eu acabei prestando atenção mais no dia a dia das pessoas, nos costumes, né, nas falas, o que as pessoas já viveram, nos sabores que elas já experimentaram. Então eu não paro muito, assim. Brasília, a arquitetura é inspiradora por natureza, né? Assim, não tem muito que falar da arquitetura de Brasília, a não ser que ela é extremamente inspiradora. Eu levo também para minha cozinha. O contato com os amigos, família. Estou sempre criando, eu não consigo parar. A composição de um cardápio ela é diária. As pessoas me perguntam assim, você para criar um cardápio? Você precisa de inspiração? Enfim, eu não sou muito desse tipo, assim. Estou criando todo dia. Às vezes eu acerto, às vezes não. Mas o saldo tem sido positivo.
Assim, gastronomia de Brasília é uma coisa, comida de Brasília é outra coisa. A gastronomia a gente não deve nada a ninguém. E a comida a gente não tem que buscar. Assim, o Nil Couto é um lugar que... um templo da gastronomia, assim, o Cristiano é um cara que... meu irmão. Então é um lugar que eu levo sempre também todo mundo. Eu trabalho para entregar a experiência para o meu cliente. E o Cristiano do Nil Couto sempre me falou isso, assim, a energia tem que estar no seu cliente, o foco tem que estar no seu cliente, busca uma boa experiência para ele, entrega o que você puder entregar de melhor para ele. O resto vai ser consequência.